O professor ele tem que passar por algum tipo de treinamento, de capacitação? Ou, como é que ele começa esse trabalho? Casa super bem com o que eu ia falar, professor. A gente tem, hoje tem muita informação, né? Quando a gente fala de movimento maker, assim, tem muitas e muitas coisas para a gente entender sobre. E, óbvio, se o professor ele conseguir passar por uma formação, é melhor ainda. Por exemplo, hoje, um curso que eu fiz, eu amei fazer, foi um curso de educador maker na Casa Thomas Jefferson. Eu adorei, assim, eles vão realmente na essência do que é o maker, na raiz do maker e te propõe uma série de experimentos onde você, mesmo se você não souber nada sobre o que é o maker, você sai dali com uma bagagem, né, inacreditável. Então, existem cursos, né, que ajudam nisso. Existem muitos cursos. Mas para quem de repente não tem a disposição de ir até a casa do Thomas Jefferson, quando eu fiz foi em Brasília, não sei se eles estão aplicando nos outros estados, mas se você não tiver à disposição, por exemplo, existem alguns materiais online que podem ajudar um pouquinho nisso, né? Então, para quem quer começar a pesquisar um pouquinho, eu recomendo alguns itens, né? Então, o primeiro deles é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa é uma iniciativa nacional, né, como o próprio nome já diz, que tem que trazer um pouquinho dessa cultura maker, do universo maker, de construções, de uma maneira um pouquinho mais organizada. Então, ela reúne professores de todo o Brasil que escrevem e documentam como você pode aplicar uma aula com diferentes temas, né? E eu achei fantástico, assim, para quem vai começar e quer entender um pouquinho, poxa, eu tenho aqui é, uma turminha do terceiro ano e eu queria dar aula para eles de um jeito um pouco diferente. Então, lá dentro do site da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, você consegue filtrar os conteúdos, você consegue buscar alguma coisa que seja mais favorável para você, e você pode até mesmo se filiar à Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Eles fazem encontros, desde de exposição, seminários, né, para o Brasil inteiro, mas eles também fazem encontros entre os membros para explicar, para bater papo, né, conversar, entender quais são as dificuldades, discutir qual que é o futuro, né, como que a gente pode aplicar isso de uma maneira mais legal. Então, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, assim, é super bacana, super recomendo. Um projeto nosso, assim, né, brasileiro, então acho que vale super a pena. Tem um outro conteúdo que eu acho que pode ser bem relevante para quem está começando, que ele é um conteúdo um pouco mais voltado para a parte, vamos dizer, acadêmica, né, do assunto. Então, tem o Agency by Design, que ele é um, é um projeto, né, que ele foi desenvolvido em Harvard, ele faz parte do centro de pesquisa Project Zero, e a ideia deles foi entender como que o maker, né, como que essa educação centrada em projetos, como que ela interfere, né? Quais são os aspectos mais relevantes para o aluno que tá vivenciando uma experiência dessa, né? E tem até a ver com aqueles pilares do maker que eu comentei aqui com vocês, né? Alguns deles, inclusive, são muito próximos do que eles descobriram, né? Então, aí é um outro conteúdo que eu recomendo bastante. O site deles também é fantástico. O site deles, como não é daqui, né, tá tudo em inglês. Mas, para quem tem um pouquinho de dificuldade no inglês, pode dar um botão direito lá no Google Chrome, colocar para traduzir em português, que a tradução não fica tão ruim, né? Então, é um site super bacana, com muito conteúdo legal, conteúdo de vídeo, conteúdo de ideias de projeto, conteúdo acadêmico, onde você pode entender como que foi feita as pesquisas, o que eles fizeram de pesquisa. Então, é bem, bem legal mesmo. E tem um livro também que eu gostaria de recomendar, que na verdade, são dois conteúdos de mídias tradicionais, né? Um que é um livro, que é o livro que está a capinha dele aqui, inclusive, que é o Invent to Learn, que é um livro bem legal, onde
ele relata um pouquinho de como você pode usar o making, o tinkering e a própria engenharia, né, dentro da sala de aula. É super bacana, ele é bem explicativo, ele traz bem para a prática mesmo. E o outro é o Maker Magazine. Isso é uma revista, ela tem lançamentos, se eu não me engano, são bimestrais, onde eles colocam conteúdos dos mais diversos, né? E todos esses conteúdos, eles relacionam com o mundo maker, né? Com esse universo maker, o que as pessoas estão fazendo aí por fora. Então, é uma excelente fonte para a gente conseguir descobrir, né? O que será que dá para fazer, né? Como que anda a tecnologia aí por fora. Então, é bem legal nesse sentido. Então, essas redes, né? E, claro, a própria Engenhoteca, a gente produz alguns vídeos que são abertos para todo mundo poder acessar, são experimentos que você pode fazer em casa, dicas de como você pode dar a sua primeira aula, como você pode começar. Então, se o professor quiser começar, conteúdo tem bastante. Tem desde curso até maneiras de você aprender à distância. E, normalmente, quem trabalha dentro desse universo maker é super aberto para poder bater um papo, explicar, conversar. Eu mesmo, quem quiser entender um pouquinho melhor, poxa, eu queria fazer um desses pequenos experimentos, né, com as minhas turmas, como que eu posso fazer isso, como que eu posso começar? Então, podem sempre contar com o meu apoio. Educação é exatamente isso, essa troca de experiências, né? Acho que ninguém pode carregar nada para você só, exclusivamente, né? A educação tem esse Uhum. lado mesmo de abrir as portas, né? Para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento, isso é primordial. Max, você tem algum dado científico? Você falou, comentou um pouco das pesquisas de Harvard, que demonstram a diferença entre um aluno que tem um processo de maker, né? Que vem trabalhando desta forma, e um aluno, vamos chamar de tradicional, não é bem essa palavra, mas para que as pessoas entendam, né? Você tem algum tipo já de pesquisa nesse sentido? O quanto melhorou? Enfim. Então, essa parte de pesquisa é, inclusive, uma das coisas que eu mais tenho procurado, né, para entender como que está sendo o desempenho, né, como que a gente pode pegar uma diferença. E aí eu tomei, vamos dizer que eu tomei um corretivo do próprio Ages by Design, que é esse projeto de pesquisa, né, que pesquisaram aí durante 3 anos, que eles ressaltaram lá, não foi a questão de dados, né, até porque lá eles não têm o Enem deles, nem nada do tipo, né, eles têm as provas e tudo mais, mas eles optaram, né, dentro da linha de pesquisa, por não focar nesse tipo de dado. Por exemplo, o aluno ele tirou A em matemática, e o outro tirou B, ou algum percentual nessa linha. Por quê? Pela própria finalidade do maker, né? Então, quando a gente está Proposta, falando ela é mais qualitativa do do que quantitativa, né? por exemplo, quando a gente está falando de movimento maker, quando a gente vai ensinar isso, não necessariamente a gente está sendo conteudista. O que se cobra nas provas, né? Então, as provas, de maneira geral, elas são conteudistas. Elas vão cobrar que o aluno ele decore alguma coisa, né? Elas não são provas, por exemplo, hoje o nosso próprio Enem ele está tentando passar por essa transformação, né? E eu acredito que com o lançamento da base da BNCC, ele fica ainda cada vez mais nessa linha, onde o aluno ele precisa resolver um problema e não ter decorado uma maneira de resolver um problema, né? Então, ainda não se tem muito dado disso. A gente tem uma pesquisa falando, olha, 75% dos alunos eles têm mais aprovação, porque a própria ideia do maker ela é mais construtivista, né? Ela não é tão conteudista. Então, a própria origem, né? A maneira como você faz as coisas, elas não seria justo esse tipo de comparação. Não com as provas que a gente tem hoje, né? Então, Você tem algum caso curioso ou que você observou de mudança assim, de comportamento de aluno que no primeiro momento não aceitava ou não tinha. Porque a gente tem aquela história, eu principalmente na América, sou bem mais velho do que você falava assim, não tem aptidão para essa coisa da construção, do manual.
Você teve algum aluno que você fala, pô, esse caso dava para ir para um estudo de caso? Você tem alguma situação engraçada nesse sentido? Professor, olha que engraçado, mas você acredita que, assim, às vezes não é nem que as pessoas falam, às vezes o aluno chega na sala e ele acha que ele não tem o dom para aquilo, Aptidão né? para nada. Ele não tem aptidão, ele fala, ixi, isso aqui, habilidades manuais não é comigo, a programação, e passo longe, né? Não sou criativo, né? A gente ouviu bastante esse não sou criativo. E aí é muito legal porque isso eles quebram de uma maneira assim muito rápida, né? Em 2 aulas a gente já consegue perceber isso. Então, uma delas que eu achei muito bacana, né, que a gente tinha um aluno exatamente nessa linha, a primeira aula para entender um pouquinho sobre como que são os alunos, né, a primeira aula do ano, a gente fez algumas dinâmicas, e aí desde a primeira aula o aluno já estava falando para a gente, acho que esse negócio de montar não é muito comigo, não tenho muita Só para aptidão. contextualizar, que ano de que ano ele era? Esse era de terceiro ano. Olha, Médio? terceiro ano não, do ensino Os fundamental mesmo, pequenininhos, tá? pequenininho. E olha que engraçado, né? Porque isso provavelmente é alguém que falou para ele, Sim, é isso que eu ia né? falar. Nessa idade, né, não teve nem experiência o suficiente para dizer se ele tem Se ou é não bom a ou não, né? aptidão. E ele já veio falando que ele era um pouco desastrado, né? E aí que entra aquilo que a gente conversou um pouquinho agora há pouco, do ambiente seguro, né? De criar um ambiente que seja seguro para falhas, né? E, o ambiente ele ficou tão legal, assim, tão seguro para falhas, que na segunda aula a gente tinha que fazer uma montagem, né? É uma brincadeira que a gente chama da torre mais alta, né? Que ela brinca com várias coisas dentro de um aluno, né? Até um exemplo legal que você pode fazer, que os professores podem fazer em qualquer aula, né? Pode usar diversos materiais, inclusive palitinho, não tem nenhum problema, mas a gente preferiu usar o Lego. Então, qual que era o nosso desafio, né? Na verdade, dos alunos. Eles tinham um tempo, 20 minutinhos, e um número de peças. E eles tinham que construir a torre mais alta que eles conseguirem com aquelas peças, né? E aí, esse nosso aluno que, poxa, eu, né, não sou muito bom de montagem e tudo mais, logo que a gente formou os grupos, que essa atividade a gente faz em equipes com 4 pessoas, logo que a gente formou os grupos, ele já se sentiu um pouco retraído, né? Ele falou, poxa, isso aqui acho que não é a minha, né? Eu vou deixar a galera montar e vou ficar mais para trás. Por que E que aí eu que fui entra na aula hoje, né? por que eu vim nessa aula? E aí entra o papel do professor ser o mediador, né? Então, além de mediar ali o conhecimento, ele tem que entender os conflitos que estão acontecendo em sala de aula também, né? É um professor que ele é observador, ele tem que estar atento a isso. E aí, olhando a situação, né, a gente já tinha uma bandeirinha ali levantada, falou, talvez ele não se sinta muito confortável, né? Vamos tentar deixar essa experiência o mais legal possível. E aí a gente percebeu que ele já começou a se afastar. Então a gente foi lá, né, conversou com o grupo, vamos todo mundo montar junto e tal. E legal que os próprios amigos começaram a chamar ele junto para montar, né? Então os próprios amigos começaram a criar um ambiente seguro. E aí o mais bacana é que dentro dessa essa primeira montagem, ele não quis ajudar muito, não fizeram uma torre muito alta e acabou os 20 minutos lá. Beleza. Então, passou os 20 minutos, todo mundo tinha feito uma torre de uma certa altura, e aí a dinâmica dessa aula é que depois desses 20 minutos a gente desmonta tudo. Então, é uma atividade de desapego também, né? Então, depois que montou tudinho, tem que desmontar tudinho. E aí, imagina isso na cabeça do aluno do terceiro ano do ensino fundamental. Nossa, para eles, tá É a destruindo a obra de morte. arte deles. É horrível, né? Mas beleza, eles desmontaram, né, com aquela dor no coração. E depois a gente falou, agora a gente tem menos tempo, então a gente tem metade do tempo para construir uma outra torre. E aí foi a hora que esse aluno brilhou, porque ele observou como que os outros alunos tinham feito as torres deles, né? Ele conseguiu perceber, isso foi o mais legal, ele conseguiu perceber o que funcionava bem, o que não funcionava bem, e ele conseguiu usar a criatividade dele para juntar soluções, né? Então ele pegou o exemplo de um aluno que, para deixar a torre bem alta, ele usou só as vigas, colocando uma em cima da outra, mas ele também usou a ideia do outro de construir uma base mais larga, para poder deixar as coisas mais equilibradas. Então esse exemplo foi muito legal, porque ele entrou super retraído, né? Tímido. Super
tímido, achando que não ia conseguir, e no fim ele estava como líder da equipe, né? Na segunda montagem, e como não é uma competição, né? É uma competição entre eles e eles mesmos, né? E porque eles sempre montam mais alto na segunda vez, mesmo com metade do tempo. Sempre. E ele ficou tão empolgado, porque, não, a gente vai ter uma segunda chance, vamos construir maior ainda, que ele foi lá e deu um show, né? Então foi um reviravolta, assim, de, em uma aula, ele quebrou tudo aquilo que falavam, olha, você não é criativo, né? Você não consegue fazer, né? Porque às vezes falavam isso num contexto completamente diferente, né? Um contexto onde ele não tinha um ambiente seguro ali para se desenvolver, para se mostrar. Então, rapidinho a gente conseguiu mudar aí essa ideia que ele tinha dele mesmo, né? E é muito bacana que a gente está sempre quebrando o que os próprios alunos pensam deles, né? Muito É uma legal. jornada aí de aprendizado também, né? Que é uma, a gente estava conversando, né? Das bases da Unesco, né? O aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e o aprender a ser, né? Dentro dessa base, né? Dos pilares da Unesco, tem essa parte de você entender você mesmo, né? Você entender as suas limitações, o teu autoconhecimento. Então, isso foi muito bacana. A gente conseguiu fazer dar certo.